eu te lembro. Se você for ao livro de Atos, você vai lembrar que Paulo, por algum tempo bastante significativo, abriu em Éfeso uma escola bíblica. E ele ensinou nessa escola, Atos 15, 16, 17, isso está tudo afunilando para essa abertura desse Instituto Bíblico de Éfeso. Paulo ensinava lá, meio na clandestinidade, correndo o risco de toda a supervisão e os olhos, né, sempre atentos do poderio romano. Mas Paulo, na graça de Deus, ensinava ali. E ali ensinando, ele teve um aluno, entre outros, chamado Epáfras. E o nome dele aparece aí no texto. Epáfras foi aluno do Instituto Bíblico de Éfeso. E assim que ele pegou o diploma, assim que ele pegou lá a sua carteirinha de formado, ele saiu pela região chamada região do Vale do Rio Licos, e ele abriu 3 igrejas. Lembram quais? Uma está fácil a resposta. Qual? Cidade de Colossos, a cidade de Hierápolis e a cidade de Laodiceia. 3 congregações abertas por esse jovem missionário que estudou com Paulo. E olha só o que falamos hoje de manhã, né? Discipulado não é transferência de informação só, mas da informação que transforma. Que estudou com Paulo, foi transformado por aquele ensino e agora parte para que outras vidas sejam transformadas. Então não perca a linha. Paulo em Éfeso, aulas do Instituto Bíblico. Um dos alunos, Epáfras. Esse moço sai dali e abre 3 igrejas ao longo do vale do Rio Lico. Colossos, onde hoje está a Turquia, Hierápolis, logo ali perto, e Laodiceia. Pois bem, por que essa carta é dirigida e a quem é dirigida? Qual é a motivação? A motivação é que agora Paulo está preso. Paulo foi preso 3 vezes, em 3 lugares diferentes. Lembra? Paulo foi preso em Roma. Paulo foi preso em Éfeso. E Paulo foi preso em... Nessa aí eu vou ajudar. 3 opções. Biriqui, Ribeirão, Cesareia. Então Paulo foi preso em Roma. Paulo foi preso em Éfeso. E Paulo foi preso em Cesareia. Provavelmente essa carta vem ou da prisão de Roma ou da prisão de Éfeso. Há alguns autores que advogam que poderia ter sido Cesareia, isso não vem tanto ao caso aqui. Há uma dúvida real por falta de algumas especificações do texto e da informação histórica toda. Esse homem está na cadeia e ele não está sozinho. Se você for lá no fim de Colossenses, você vai ver uma coisa muito engraçada que acontece. Engraçado para mim que não estou lá, né? Ele tem gente que foi visitar ele na cadeia e está lá. Ele tem alguns que foram visitar e o pessoal da cadeia falou, faz o seguinte, só por via das dúvidas, segura uns dias aí também. E aí tem gente que estava presa com ele, imbuída do mesmo espírito missionário. Ser amigo de profeta, ser amigo de pioneiro, de apóstolo, de plantador de igreja, nem sempre é muito bacana. Às vezes custa muito caro. Para alguns aqui custou. Esse homem está preso. E diz o texto lá no seu final, que agora ele recebe a visita desse moço, chamado Epáfras. E Epáfras, em visitando-o, conta para ele como estão as jovens igrejas do Vale do Rio Lico. E Epáfras diz assim, olha Paulo, são os irmãos bacanas, têm lutado pela fé, como ele diz, no começo ora a Deus agradecendo e tal. Mas tem um probleminha lá. E Paulo diz, qual? Há algumas pessoas que estão tentando contrabandear algumas ideias um pouco esquisitas. E a palavra grega é essa mesmo. Como que colocar por baixo do pano algumas ideias. Quais ideias? Basicamente 2 coisas. Há grupos lá que querem adicionar à fé cristã dos colossenses princípios judaizantes. Coisas que são da tradição dos judeus. Não necessariamente desse novo povo, e especialmente não dos gentios que se convertem.
Então eles estão com um papo lá de guardar data, guardar festas, comer isso, não comer aquilo. Alguns princípios dos judaizantes que agora eles estão tentando trazer para dentro dessa comunidade cristã nascedora dessas cidades, como se isso fosse uma coisa que podia inclusive comprometer a salvação deles. Primeiro problema. Mas há outro, Paulo, diz Epáfras. Também há um grupo ali que tem defendido princípios gnósticos, que tem tentado convencer a esses irmãos que você pode alcançar o maior patamar enquanto ser humano pela via do conhecimento. E isso pode levar, inclusive, você a se misturar, a conhecer os elementos essenciais de formação da natureza. Os gnósticos, nessa versão, continuam ainda hoje também fazendo congressos, por exemplo, em Florianópolis, quase que anualmente na universidade, eu vejo um outdoor lá, Congresso da Gnose, não é? Versão 2009. E aí eles vão estar falando dos princípios elementares, das forças da natureza, da junção dessas coisas todas com o saber humano que pode elevá-lo quase à deidade. Enfim, todas essas coisas estavam sendo camufladamente colocadas para dentro dessas igrejas, mais ou menos da seguinte forma: Jesus é legal mesmo, que bom que vocês estão servindo a Jesus, ele é uma boa gasolina. Agora bota esse bardalzinho B12 lá, sei lá qual aditivo, que ele pode ficar melhor ainda. Mas não há nada que melhore a Cristo. Paulo diz que não precisa, ele é pleno, ele é todo Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude divina. Está aí no texto. Então Paulo se preocupa com aqueles irmãos. Porque se há valores e virtudes, também há perigos. E Paulo falou: Epáfras, faz o seguinte, me dá um papel, dá uma caneta, não é? Vamos dar e-mail nessa época ainda, né? Então vai inteiro, né? E ele pegou lá e falou: vou escrever uma carta para Hierápolis, escrever uma carta para Laodiceia, vou escrever uma carta para Colossenses, para Colossos. Leva essas cartas lá e pede para que eles leiam as cartas e troquem entre si. Na verdade, são duas cartas mencionadas no texto, tá? Uma carta para Colossos e uma carta para Laodiceia. Está lá no final, no último capítulo, que você pode ler aí. Diz para eles lerem a de Colossos na comunidade de Colossos, a de Laodiceia na comunidade de Laodiceia, e trocarem as cartas. Bom, a de Laodiceia a gente não conhece, né? Sumiu, já não sabe onde está. A de Colossos, esse tal bilhete que ele mandou para os Epáfras, está aí no teu colo. Não é? Estou vendo muitos com ela aí aberta. Essa é a carta que ele escreveu. Preservando esse povo, ajudando essas pessoas a não caírem nessa heresia. E aí você me faz a seguinte pergunta: tá bom, e o que isso tem a ver com a vida de discípulo, de discípula de Cristo? Eu te conto. Nessa cena toda que eu pintei para você aqui, há um segredo que para mim é um dos segredos mais fantásticos e que, quando compreendidos, resolvem muita coisa na vida do homem e da mulher de Deus. Anota aí. O segredo é o seguinte: na sua vida como cristão, a tua parte é aprofundar. Estender é problema de Deus. Vou repetir. Na sua vida, no seu ministério, na sua vida como crente, na sua vida como discípulo, o que lhe compete é aprofundar. Estender é problema de Deus. Paulo aprofundou numa singela escola bíblica na cidade de Éfeso. Ele não sabia o que cada um daqueles alunos iria dar. Ele não sabia que bicho ia dar cada um daqueles alunos. Ele não sabia se um daqueles poderia, porventura, virar um inimigo, poderia estar ali como espião. Enfim, quem chegava ali, chegava com uma declaração: quero aprender de Cristo. E Paulo fazia uma coisa só: aprofundava. Ele descia a fundo no ministério que lhe era possível em Éfeso. A Deus compete estender. E Deus, na sua graça, estendeu. Estendeu a tal ponto que nós temos 3 igrejas aí que nascem diretamente desse ministério de Paulo. Está vendo por que Paulo se preocupa com essa igreja? Não foi ele que a fundou, mas ele sente-se como tal. É o meu braço que se esticou na pessoa de Epáfras.
É a minha boca que conseguiu alcançar um lugar mais longínquo através da boca de Epáfras. É um discípulo meu que agora faz discípulos. Ambos preocupados em que essas pessoas, na verdade, sejam discípulos de Cristo.